Obrigada, grupo de louvor. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom poder estar aqui novamente. Alberto já sabe que eu sempre gosto de um auxílio, né? Ele dá graças a Deus porque eu não sou daquelas pregadoras que passa 3 horas pregando, né? Então eu tenho misericórdia. Já colocaram um banquinho ali para ele. Pronto, tá tudo certo. Cafezinho, água, pronto. Então tá em casa. Então é um prazer, uma grande honra poder estar aqui novamente para compartilhar a palavra. E nesses dias, em uma madrugada, saltou muito forte uma palavra no meu coração. E de fato eu anotei vários versículos. Mas se você me perguntar se eu consegui montar bem direitinho o estudo, eu não consegui. E aí nós sabemos que o culto é do Espírito Santo, a palavra é dele, a unção é dele. Então eu confio totalmente naquilo que ele vai nos instruir nessa noite, me usando como canal dele. Amém? Então só para a gente colocar uma base daquilo que o Senhor colocou no meu coração, você vai saber qual foi a palavra que veio na madrugada para mim. Mas lá em Jeremias capítulo 33, versículo 3, está escrito assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Quem sabe aqui que isso é Deus falando para nós ainda hoje? Ele dizendo: olha, quando você clama a mim, fica tranquilo que eu te respondo. Eu não só te respondo, mas eu também vou te anunciar coisas grandes e ocultas. Coisas ainda que você nem sabe. Então Jeremias capítulo 33, versículo 3, Deus falando: olha, quando você clama a mim, eu respondo. Você pode falar comigo, diga assim: quando eu clamo a Deus, Ele me responde. Salmos capítulo 17, versículo 6, 7, eu vou ser bem rápida nesses versículos, para entrar na mensagem da noite, amém? Salmos 17, versículos 6 e 7, está escrito assim: eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina-me os ouvidos e acode às minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, dos que a tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. O salmista falando: eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Jeremias 33, 3, nós lemos: clama a mim, o Senhor dizendo, eu te respondo. E aqui em Salmos 17, 6, 7, o salmista dizendo: olha, quando eu invoco a ti, ó Deus, tu me respondes. Salmos 22, 21. Salmos 22, 21. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. Aleluia. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. Convicção. O salmista, ele falava com convicção. Sim, tu me respondes. Salmo 65, versículo 5. Com tremendos feitos nos respondes em tua justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos. Com tremendos feitos nos responde. Aleluia. Com tremendos feitos nos respondes em tua justiça. Salmos 86, 5. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Dá ouvido, Senhor, à minha oração e atende à voz das minhas súplicas. Versículo 7, Salmos ainda 86. No dia da minha angústia, clamarei a ti, porque me respondes. Oh, glória a Deus. Aleluia. No dia da minha angústia, clamarei a ti, porquanto me respondes. Provérbios 16, 1. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem
a resposta. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. 1 Reis, capítulo 9, versículo 3. Eu acho que você já está entendendo a mensagem, né? Ou não. Fica aí comigo. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei esta casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. E os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. O Senhor lhe disse: eu ouvi a tua oração, eu ouvi a tua súplica que você fez perante a mim. O que é que nós observamos aqui? O Senhor ouvindo a oração, respondendo a oração, respondendo aquela súplica. E o Senhor dizendo, olha, eu ouvi a tua oração e a tua súplica que você fez perante mim. Eu ouvi a tua oração. Salmos 4, versículo 3. Sabei que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo a Ele. O Senhor me ouve quando eu clamo a Ele. O Senhor me responde. E o Senhor te responde quando você clama a Ele. 1 João capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Ele nos responde. Eu poderia ter trazido outros versículos aqui, para que você tivesse plena convicção que Deus é aquele que te responde. Que Deus é um Deus de respostas. Deus, Ele é aquele que está atento àquilo que você fala. Deus, Ele está atento ao seu clamor. Deus, Ele está atento às suas orações. Ele está atento, inclusive, aos seus pensamentos, às intenções do seu coração. Deus, Ele está atento sobre todas as coisas. Ele não só está atento, mas a Bíblia diz que Ele nos responde. Deus, Ele não é somente a nossa resposta, mas Ele é aquele que nos responde. Eu vou repetir. Ele não é somente a nossa resposta. Ou seja, Ele não é somente a solução de tudo aquilo que nós precisamos, mas Ele é aquele que nos responde. As nossas inquietações, as nossas dúvidas, os nossos questionamentos, Ele é aquele que nos responde. E eu li vários versículos aqui, amados, para você ter essa convicção, sair daqui com essa certeza. Deus me responde. Não é por causa de você, não é porque você é o bambambam, não é porque você é aquele que está andando com asas celestiais, flutuando entre os ares, é porque Ele simplesmente decidiu enviar o seu Filho Jesus Cristo. E através de Jesus Cristo é nos dado livre acesso ao nosso Deus e nosso Pai. Então não é por causa de nós, é por causa de Jesus que veio para nós. Infinito amor por nós. Amém? Então a gente já entende sobre essas coisas. Até porque se a gente não entendesse que Deus é aquele que nos responde, a gente nem estaria aqui. O que nos faz estar aqui em pleno domingo à noite é porque dentro de você, dentro de nós, há um desejo de ouvir a Deus. Há um desejo de ter resposta de Deus. Quantas vezes nós não saímos de casa, viemos para o culto, Senhor, eu quero uma resposta tua. Senhor, eu estou indo para o culto, Senhor, fala comigo, que eu estou para te escutar. Senhor, eu preciso de uma confirmação. Senhor, eu preciso de uma testificação. Senhor, fala comigo, eu preciso de uma resposta. Quantas vezes nós não fizemos isso? Talvez hoje você saiu de casa falando isso. Senhor, eu preciso sair do culto hoje com uma resposta. Aleluia. Mas Deus te trouxe aqui nesse lugar para te dizer que Ele também está esperando uma resposta sua. Aleluia. Porque, amados, é fato que Ele nos responde. Mas e nós? Qual é a resposta que estamos dando para o nosso Deus? Aleluia. Queremos que Ele nos responda. Então, Deus para nós é a resposta. E nós para Deus.
Aleluia. Qual é a resposta que nós estamos dando para o nosso Deus? Eu vou mexer com você nessa noite, para você entender que assim como Ele é aquele que te responde, Ele também quer que você responda a Ele. Tem coisas, amados, que você precisa dar resposta para Deus. Aleluia. Até porque Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Ele não vai nos forçar, amados, a nada. Mas Ele espera, com expectativa, uma resposta minha e sua. Aleluia. E quando o Senhor tratou comigo na madrugada, foi exatamente essa pergunta. Qual é a resposta que nós estamos dando para Deus? E o tema da ministração, se a gente fosse colocar um tema hoje à noite, seria: dê respostas para Deus. Aí lá em Jó, capítulo 42, eu sei que você já sabe esse versículo, mas talvez você nunca tenha parado para pensar que foi Jó que falou isso. Jó capítulo 42, versículo 1 e 2. Olha que coisa interessante. Jó capítulo 42, versículo 1 e 2. Então respondeu Jó ao Senhor. Aleluia. Volta lá, Jó 42, 1. Volta. Preste atenção. Foi Jó que respondeu, que a gente vai ler posteriormente. Então respondeu Jó ao Senhor. Às vezes a gente está muito pronto para dar resposta ao outro. Tem gente que tem uma língua tão afiada para dar resposta para o outro. Tem gente que é corajosa e corajoso para dar resposta para o outro. Você conhece alguém assim? É rápido para dar resposta ao outro. Mas e para Deus? Qual é a resposta que nós estamos dando? Aleluia. Vou mexer com você. Diáconos, fecha as portas. Tem gente aqui que precisa sair daqui respondendo a Deus. Aleluia. Aleluia. Não é, amados, porque ele precise, porque ele é autossuficiente. É porque Ele tem tantos planos para mim e para a sua vida. E Ele, como um pai que te ama tanto, Ele fica olhando para você, fica olhando para mim como os seus filhos e dizendo: meu Deus. Não, Ele não diz meu Deus não, porque é Ele mesmo, né? Mas Ele olha e diz: eu tenho planos para esse rapaz, eu tenho planos para essa mulher. E por que ela não me responde? Porque ela não dá uma resposta àquilo que eu planejo para ela. Aquilo que eu já mostrei, amados, tem pessoas aqui que Deus já debulhou, como diz o rolo, é? Tem gente que está no processo, não tem muita ideia do qual é o plano que Deus tem para ela, não. Mas tem gente aqui que já sabe. O rolo já foi desenrolado. Aí Jó disse assim, pode colocar o versículo 2. Olha o que Jó disse. Menina, eu fiquei tão impressionada com Jó, porque a gente escuta tanta coisa do pobre de Jó, né? Que Jó sofreu, que Jó perdeu os filhos, que Jó perdeu os bens, que Jó não sei o quê. Mas Jó deu resposta para Deus. Quando ele conheceu Deus, não de ouvir falar, mas, porque antes ele falou algumas tolices, depois ele disse: eu antes te ouvia, eu falava somente do que eu ouvia falar sobre você, mas hoje os meus olhos, hoje eu te conheço. Hoje eu falo porque eu te conheço. Aí Jó disse assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aleluia. Está frustrado? Está frustrada? Responde a Deus. Porque Jó respondeu para Deus e disse assim: olha, eu bem sei. Jó tinha plena convicção. Jó disse: eu bem sei que tudo tu podes. E a gente sabe disso, amados, que Deus pode tudo mesmo. Você acredita que Deus pode tudo? E Jó disse: eu sei, eu tenho certeza, eu bem sei que tudo podes. E o que é tudo? Meu marido disse que tudo é tudo. Dá uma revelação tremenda, né? Ele diz que tudo é tudo, pronto, então tudo é tudo. Bem sei que tudo podes, e nenhum, diga assim, nenhum. Aleluia. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Mas, amados, presta atenção. Não foi Deus que falou para Jó: Jó,
fica tranquilo, porque os planos que eu tenho para você não serão frustrados. Foi Jó que respondeu para Deus com plena convicção e disse para Deus: Deus, eu entendi que os meus planos, estou parafraseando, eles podem ser frustrados, mas os teus não. Aleluia. Aleluia. Foi Jó, amados, que deu resposta para Deus. Jó deu resposta para Deus. Disse: olha, Senhor Deus, eu bem sei que tudo tu podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado na minha vida. Aleluia. Foi Jó, amados, eu vou enfatizar isso para você entender. Foi Jó que disse para Deus. Foi Jó que deu resposta para Deus. Aleluia. Qual tem sido a sua resposta para Deus? Porque a de Jó a gente já viu qual foi a dele. Será que a gente tem dado resposta para Deus ou a gente tem só perguntado a Deus as coisas? Deus, por que é que isso não está acontecendo na minha vida? Deus, cadê? Deus, tu falou. Por que a minha vida está assim? Por que as coisas estão dessa forma? Por que nada muda? Por que aquilo que tu falou ainda não aconteceu? Por quê? Por quê? Por quê? Mas Jó não questionou. Jó não ficou perguntando a Deus nada. Jó deu resposta a Deus. Aleluia. Deus não espera de nós, amados, questionamentos. Deus espera de nós, amados, resposta. Aleluia. Eu vou repetir. Deus não espera, amados, de nós questionamento. Deus espera de nós resposta. Plena convicção. Você tem que dar uma resposta para Deus. Aleluia. Lucas capítulo 1, versículo 34, 38. Olha que mulher incrível, Maria, mãe de Jesus. Então disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo. E o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Aleluia. Maria numa pressão, porque ela recebe a presença, né, a visita de um anjo. O anjo fala algo para ela, amados, desafiador. Imagina a pressão na mente dela, aquilo que passava pela cabeça dela. A ponto que ela perguntou: como é que vai acontecer um negócio desse? Não tem sentido isso para a minha vida. Mas ela tirou o questionamento de lado e ela deu a resposta. Aleluia. Ela em um momento, ela quis saber como as coisas iriam acontecer, como eu e você. A gente quer saber como as coisas irão acontecer, mas ela não ficou no questionamento. Ela foi logo para a resposta. O nosso problema, amados, é porque Deus fala algumas coisas para nós. Nós geramos algumas coisas no nosso coração e nós entendemos que aquilo ali é algo da parte de Deus. Aí quando não acontece, não se manifesta, a gente começa com os questionamentos. Por que não aconteceu? Por quê? Maria, ela até perguntou: como é que isso vai acontecer? Mas ela não ficou no questionamento, ela foi para a resposta. Aleluia. Ela foi pronta e disse: aqui, então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Aleluia. Que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Eu quero que Maria estava dizendo: sabe de uma coisa?
eu desisto de questionar. Eu vou me render àquilo que Deus tem para a minha vida. Eu não quero saber se vai vir perseguição. Eu não quero saber como vai acontecer. Eu só sei de uma coisa. Cumpra, está aqui a tua serva, Senhor. Falta isso, muitas vezes. A gente é muito dono da gente mesmo. Temos as nossas razões e muitas vezes somos os nossos donos. Somos senhores de nós mesmos. Mas existem situações, amados, que a gente precisa dar resposta para Deus e falar: ei, Senhor, peraí, eis aqui a tua serva. Eis aqui o teu servo. Pode cumprir em mim, segundo a tua palavra. Pode cumprir em mim aquilo que tu tem para a minha vida, Senhor. Amados, não tenha medo. Porque os planos que Deus tem para a sua vida são planos de paz e não de mal. Para te dar o fim que você precisa. Aleluia. Eu sei, amados, que algumas coisas que talvez Deus ele venha pedir para nós, venha a trazer um pouco de desconforto. Você acha que não houve desconforto para Maria? Você acha que não houve desconforto quando o Senhor chamou a gente para vir para aqui para Natal? Tem desconforto. Vai mexer em algumas coisas. Mas a gente para os questionamentos e damos resposta ao nosso Deus. Lucas capítulo 22, versículo 42, 43. Jesus, aleluia. Jesus ele disse: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Aí continua o versículo. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Só precisa de conforto, amados, quem está bem pressionado. Jesus ele estava diante de uma pressão grande. E ele disse: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, sabe de uma coisa? Eu decido que a tua vontade seja feita na minha vida e não a minha vontade. Aleluia. E quando a gente decide se render à vontade de Deus, dar resposta a Deus para a vontade dEle, vem conforto. Não vem aflição, não. Aleluia. Uma atitude de obediência fez um anjo levar conforto para Jesus. Muitas aflições, amados, que nós passamos, é pelo simples fato de não estarmos andando em obediência àquilo que Deus está falando conosco, ou já falou. Ou seja, de não estarmos dando resposta para Ele. Porque quando damos resposta ao nosso Deus, vem conforto. Aleluia. Hoje esse conforto não precisa nem vir mais por anjo. O próprio Espírito Santo, Ele é aquele que consola, que conforta. Lucas capítulo 5. Aleluia. Você aguenta mais um pouquinho? Lucas capítulo 5, versículo 1 e 6. De 1 ao 6. Eu não vou ler tudo, mas se você quiser, você pode anotar. É aquela passagem em que Pedro, eles estavam pescando, eles já estavam lavando as redes. E Jesus, ele entrando em um dos barcos, entrando no barco de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, se sentou lá no barco, começou a ensinar as multidões. E quando ele acabou de falar, ele disse a Simão, Faza-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas hoje à noite é a noite do mais na sua vida. O que é esse mais? A sua resposta. Queremos um milagre, amados, mas não damos resposta para o milagre se manifestar. Questionamos e não obedecemos. Não tem problema questionar.
Mas depois do questionamento, amados, tem a obediência. Tem a resposta. Maria questionou, deu resposta. Simão Pedro questionou, mas deu resposta. Ele questionou e disse, mas me diga uma coisa. Meu Senhor, mestre, me diga uma coisa. A gente já trabalhou a noite todinha, a gente não apanhou nada. Eles já estavam lavando as redes, eram pescadores profissionais. A gente não apanhou nada. Mas, diga assim comigo, mas eu declaro em nome de Jesus, esse mais se manifestou na sua vida. Mas, sob a tua palavra, foi a mesma coisa que Maria disse. Foi não? Mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe, que as redes se romperam. Ou seja, quando foi que o milagre se manifestou? Eu vou perguntar novamente para mexer com você. Porque você tem que sair dessa apatia. Você tem que sair dessa... O nome é apatia mesmo, é? É o quê? Não é apatia não, minha gente. É dessa letargia. Eu treinei bem direitinho em casa e errei, ó. Estou brincando. Letargia. É a mesma coisa, né? Pronto, meu marido que é bom assim do dicionário. Eu quero mexer com você para você sair dessa letargia. E parar de questionar e começar a responder. Tem milagre para se manifestar na sua vida. Tem milagre para se manifestar na minha vida. Mas cadê a resposta? Cadê a resposta? Aleluia. Aleluia. Com a resposta veio o milagre, amados. Senhor, eu preciso do milagre. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, meu estado. E o Senhor olhando e dizendo, já está pronto. Já está pronto. Cadê a sua resposta, meu filho? Você quer meu milagre? Eu quero sua resposta. Você quer meu milagre? Eu quero a sua resposta. Aleluia. Tem gente aqui, amados, que faz tempo que coisas não têm acontecido na vida dela. Não é por nada, não. Nem é o diabo, o Satanás, o cão dos infernos, não. É a falta de resposta. A Bíblia diz que a bondade e a misericórdia de Deus, elas nos perseguem, elas nos seguem. Mas elas estão correndo atrás da gente. E a gente está correndo para o outro lado. Quando é que a gente corre para o outro lado? Quando a gente não está dando resposta. Até o menino está chorando. Oh meu Deus, será que é porque eu estou gritando? Ajuda. É isso mesmo, amados. A gente tem que entender. Estamos num tempo de pandemia e muitas crianças, elas ficaram muito tempo em casa. Elas não vinham para a salinha, porque não tinha a salinha, né? O departamento infantil. Não tinha escola para elas interagirem com outras crianças. Então elas ficaram de maneira carinhosa, mas elas ficaram meio bicho do mato, vocês entendem? Porque não se relacionavam, né? Estou falando de forma carinhosa, viu, minha gente? Não sai dizendo que eu chamei menino de ninguém de bicho, não. Pelo amor de Deus, até porque eu tenho neto também. Estou me achando tão chique, a avó, minha gente. Mas então, às vezes, os pais vêm, eu acho os pais assim, uns guerreiros. Porque eles vêm, traz suas crianças, fica na peleja, balança, bota de lado, aí bota no colo e dá caneta e lá vai. Porque leva para a salinha, não quer ficar na salinha, traz de volta, bota no carrinho e balança, balança, balança. Mas é isso mesmo. Isso está passando e essas crianças elas vão se adaptar, né? Então a gente compreende essas coisas. Muito tempo, uma criança sem estar convivendo com outras, elas ficam estranhando mesmo, estranha local, estranha pessoas. Mas elas vão começar a melhorar, amém? Vão voltar às suas escolas, vão voltar para a salinha da igreja, vão começar a se relacionar, interagirem, essas coisas elas vão começar a se normalizar. E os pais, vocês estão de parabéns. Não deixem de vir para a igreja porque o menino chora, porque a menina chora. Tem que vir para eles entenderem o que é ambiente de igreja e com o tempo eles vão se acostumando. Amém? Então vamos voltar aqui.
mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Não foi sobre os questionamentos, não foi sobre as dúvidas, não foi sobre como as coisas iriam acontecer, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E quando houve aquela resposta para Jesus, o milagre se manifestou. Aí nós queremos os milagres, mas não estamos dando a resposta. Você entende? Jesus, ele se depara diante do túmulo de Lázaro. E ele poderia, porque uma pessoa que tem poder para ressuscitar um morto, tem poder de tirar uma pedra de um lugar para outro. Mas ele queria uma resposta. E a quantidade de peixe foi tão grande que as redes romperam. João capítulo 21. Aleluia. Estou quase encerrando. Também não vou ler tudo não. João capítulo 21, do versículo 15 ao 18. É quando Jesus, ele chega para Simão Pedro e pergunta para Simão: filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele deu uma resposta, não foi? Aí Jesus perguntou novamente. Aí ele deu uma outra resposta. E Jesus, como diz meu esposo, para deixar aquilo ali indelével, perguntou pela terceira vez. Jesus, ele esperou de Simão Pedro uma resposta. Ele perguntou algo, ele expôs algo, falou para Pedro aquilo que ele tinha para a vida de Pedro, mas ele precisava que Pedro desse uma resposta. Apacenta meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Olha que coisa interessante. A resposta, ela é acompanhada dos planos que Deus tem. Aleluia. A nossa resposta, ela vai acompanhando aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida. Quando Pedro, ele respondeu que sim, Jesus, ele falava o plano. Jesus esperava a resposta e falava para o plano que ele tinha para a vida dele. Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. E a gente poderia se estender aqui e falar sobre Abraão. Quando Deus, ele fala para Abraão, Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 4. Disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Aí lá no finalzinho do versículo 4 diz: partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Deus, ele fala algo para Abrão, e Abrão, que depois passou a ser Abraão, dá uma resposta para Deus. Sem questionamento, simplesmente diz a Bíblia que ele partiu. Aleluia. Mateus capítulo 25. Versículo 14. A parábola dos talentos. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um segundo a própria capacidade, e então partiu. O que recebeu 5, imediatamente foi negociar, ganhou mais 5. O que recebeu 2, ganhou outros 2. Mas o que recebeu 1, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Aleluia. Aleluia. A nossa resposta com aquilo que Deus nos confiou, com aquilo que Deus nos chamou, com aquilo que Deus nos deu, não é enterrar aquilo que Ele nos deu e nos chamou. Aleluia. Lucerna, mas é porque eu já me frustrei demais. Lucerna, é porque assim,
Não dá. Eu quero saber quem no planeta Terra nunca se frustrou, nunca vai se frustrar. Não existe, amados. Ou a gente aprende a lidar com essas coisas, ou a gente vai viver sofrendo. Aleluia. A nossa resposta, amados, para o nosso Deus, não tem relação com as nossas frustrações. Tem relação com os planos dEle para as nossas vidas. Você não tem que deixar de fazer algo porque se frustrou. Só deixe de fazer algo se Deus te pedir aquilo ali. Mas uma frustração, amado, não pode determinar aquilo que você tem que fazer. A sua resposta não pode estar relacionada às suas frustrações. A sua resposta tem que estar relacionada ao que Deus planejou para a sua vida. Aleluia. Aleluia. Quando a gente entender isso, vamos sofrer menos. Aleluia. E aí pega aquele talento, aquilo que o Senhor deu para ele, e ao invés dele trabalhar, dar resposta àquilo que o Senhor dele confiou a ele, dar resposta, ele simplesmente enterra. Mas Deus te trouxe aqui nesse lugar, nessa noite, para você desenterrar. Tirar da cova aquilo que Ele mesmo te chamou para fazer. Aleluia. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Quando a gente faz aquilo que Deus nos chamou para fazer. Quando a gente dá resposta ao nosso Deus, daquilo que Ele nos confiou, a alegria, ela vai ser manifesta. Ela já está disponível, mas ela começa a ser manifesta. Aleluia. Gostaria de chamar o grupo de louvor. Já estou encerrando. Teria tantas coisas para falar aqui. Moisés, Hebreus capítulo 11, versículo 24. Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Prazeres transitórios do pecado. Então é transitório. O mundo, o que ele oferece é transitório. Porquanto Moisés considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava o galardão. A resposta de Moisés foi: Egito, não. Egito, nunca mais. Daqui eu saí, daqui eu não volto mais. Para aqui eu não volto mais. Eu prefiro, aleluia, ser maltratado junto com o povo de Deus, a estar usufruindo desses prazeres transitórios. Ele deu uma resposta para aquilo que Deus o havia chamado. Deus havia chamado Moisés? Havia. Deus havia chamado Moisés. E a resposta de Moisés, você percebe que o homem, ele precisa dar uma resposta? Mesmo Deus chamando? Moisés, ele dá uma resposta. Aleluia. E pela fé, diga assim comigo, pela fé. Está lá em Hebreus, viu? Hebreus capítulo 11, versículo 27. Do 24 ao 27. Pela fé, ele abandonou o Egito. Então, amados, tudo é pela fé. Não é pela sua força de vontade. Não é porque você está. Não é pelos seus sentimentos. Ah, é porque eu não estou afim. Ah, é porque eu não estou com vontade. Ah, é porque isso não é para mim. Ah, é porque eu não tenho capacidade. Não é porque eu já me frustrei demais. Não é porque. Para os questionamentos, começa a dar resposta. É pela fé. Moisés, pela fé, abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes ele permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. A resposta de Moisés, amados, estava relacionado àquele a quem ele cria, mesmo sem ver.
Aleluia. Ele permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível, pela fé. Aleluia. Aleluia. Que você possa sair daqui nessa noite entendendo. Eu aqui não estou falando que você é chamado nos 5 dons ministeriais, que você é isso, que você é aquilo. Você sabe qual é a resposta que você precisa dar para Deus. Se é no chamado ministerial, se é num relacionamento familiar, se é em algo relacionado à sua profissão, se é algo relacionado a você mesmo, em coisas que você precisa voltar. Deus querendo tratar coisas através da oração, através da meditação da palavra, através da leitura da palavra. E talvez Ele possa estar te pedindo essa resposta. Não sei. A única certeza que eu tenho é: o Senhor falou comigo, primeiramente para mim e depois para trazer para a igreja. Dê respostas a mim. Eu quero que você me responda, porque eu já estou pronto para te ouvir e para te responder. Aleluia. Milagres estão disponíveis para se manifestar. Aleluia. Mas se a gente for olhar na palavra, todas as vezes que milagres se manifestaram, precisou que alguém desse uma resposta. Maria, cumpra-se em mim, segundo a tua vontade. Pedro, sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Moisés, pela fé, eu vou deixar o Egito, porque tem coisa melhor para mim. Mesmo que as coisas não venham a ser do jeito que eu quero, não importa. Importa eu estar naquilo que Deus me chamou para fazer. Aleluia. Sabe, amados, que a minha vida financeira, ela poderia estar num patamar não, né? Num patamar altíssimo. Altíssimo. Eu fui convidada para fazer doutorado na França. Aleluia. Aleluia. Nós temos familiares da nossa, na verdade, meu sogro, ele já se aposentou nessa parte de construção. Mas meu esposo tem um primo que é construtor conhecido, inclusive aqui em Natal. Ele não constrói apartamentozinho, não. É classe alta os apartamentos que ele constrói. E eu poderia estar como engenheira civil da empresa dele também. Ou de repente algo relacionado à universidade, porque eu também ensinei na Federal como professora substituta. Não sei se tem muita gente nova na igreja. Algumas pessoas sabem, outras não. Mas eu tenho formação em engenharia civil e meu esposo também, ele é engenheiro civil. E a gente tinha planos quando a gente namorava. Quem aqui quando namorava fazia planos? E é bom a gente fazer plano, tem que fazer. E a gente planejava, a gente vai estudar, vamos fazer universidade, a gente vai trabalhar na empresa, juntamente com, eu dizia, com o teu pai, e vamos construir. E construir dá muito dinheiro, você concorda? Dependendo se a pessoa souber, né? Trabalhar com isso. E eram os nossos planos. Depois ele passou no concurso da PRF. E eu continuei estudando, fazendo mestrado. Mas, amados, deixa eu dizer uma coisa. Dinheiro não é tudo, não. Sabe o que mais importa? Fazer a vontade de Deus. Cumprir os planos e propósitos que Ele tem. Isso é o que importa. A felicidade e o prazer nosso não deve estar naquilo que a gente possa vir a conquistar.
mas naquilo que Jesus já conquistou por nós. Thalita é que gosta de Salomão. É Salomão, né, Thalita? Tudo é vaidade, tudo é vaidade, tudo é vaidade. Tudo passa. Mas há um plano que não pode ser frustrado para a sua vida. E eu encerro com o que Jó falou. Senhor, eu sei que tu podes, que tudo tu podes, tudo. E nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Jó deu resposta. Jó deu resposta. Que você nessa noite, você possa sair daqui reflexivo mesmo. Qual resposta você precisa dar? Fica certo que com a tua resposta, o milagre vai vir junto. Pode ficar tranquilo. Com a resposta, vem o milagre. Amém? Glória a Deus. Você pode ficar de pé? Aleluia. É onde? Aleluia. Só alguns minutos. Aleluia. Louvado seja teu nome, Senhor. Exaltado seja teu nome, Senhor. Obrigada pela tua palavra que nos alcançou nessa noite. Sim, Senhor, tu és aquele que nos responde. Mas nós também queremos te dar resposta. 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 Nos rendemos a ti, Senhor. Pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Desperta a tua igreja, Senhor, para dar resposta. Sempre há de existir um novo amanhã. Desperta, Senhor. Preparado. Desperta, Senhor, a tua igreja para dar resposta a ti, Senhor. Desperta, Senhor. Preparado para mim. Louvado seja teu nome, Senhor Jesus. Ti eu vou clamar, Pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Existe um novo amanhã preparado para você. Oh, aleluia, aleluia. Eu me rendo aos teus pés. Preciso pra viver. Onde for o meu refúgio.
Você que está aqui nessa noite, você tem coragem de dar essa resposta? Você tem coragem de dar essa resposta para o Senhor e falar: Senhor, é o seguinte, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Tu és tudo que eu preciso para viver. Você só precisa de Jesus, amados. Você fica pensando: eu preciso de casa, eu preciso de carro, eu preciso de dinheiro, eu preciso de comida, eu preciso de roupa, eu preciso de uma mulher, eu preciso de um marido, eu preciso de filho, eu preciso disso, eu preciso de um cargo na igreja, eu preciso de uma oportunidade, eu preciso Você só precisa de Jesus. Porque você, com Jesus, você é completo. Com Jesus você é completo, está resolvido. Essas outras coisas, elas irão acontecer. E se não acontecer, qual é o problema? Aleluia. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Jesus, 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 eis-me aqui. E quem sabe, eu não me demoro muito pregando, eu já passei 5 minutos do meu tempo. Se você quer dar uma resposta para Deus, vem aqui à frente. Voltar para Jesus, aceitar Jesus, voltar para o chamado. Esse convite agora é para o bolo todo. É você que está dentro da igreja, é você que se afastou da igreja, é você que se afastou de Deus, é você que está com Deus, mas está mais para lá do que para cá. Pronto. Você simplesmente, você quer, com atitude de fé, vir aqui à frente e falar: Jesus, eis-me aqui. Para quê? Eu não sei. Eu estou aqui, eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Porque tu és tudo que eu preciso para viver. Se você está aqui nesse lugar, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Vai vir gente da igreja, vai vir gente talvez afastado, vai vir gente que quer entregar sua vida a Jesus. Não importa. Somente siga a inclinação do seu coração. Se no seu coração está ardendo essa necessidade da resposta ao Senhor, publicamente, você vem aqui à frente. E a igreja canta: eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços. Desperta, Senhor, a tua igreja para dar resposta. Desperta, desperta, desperta. Eu declaro em nome de Jesus, em nome de Jesus, você sendo despertado, despertado para dar resposta a Deus. Despertado, todo grilhão, tudo aquilo que tem impedido de você dar resposta a Deus. Ah, mas não tem jeito. Toda vez que eu dou resposta eu caio. Toda vez que eu dou resposta eu vou e volto para as mesmas práticas. Não adianta, não adianta. Eu dou resposta e depois eu volto para as mesmas coisas. Eu dou resposta e não cumpro aquilo que eu falo. Não importa. Vem aqui à frente. Há uma unção disponível aqui nesse lugar, amados. Eu sei da unção disponível aqui nesse lugar para te ajudar, para te empurrar a essa resposta que você precisa dar. Aleluia. Tem mais alguém? Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor.